ter razão depois do tempo é igual a não ter razão e errar. Experimentar, falhamos, vamos à próxima. O fail fast e try again, está certo? Faz o que está certo, que é um dos nossos valores. Mas vai ser mais difícil, ou nunca foi feito, ou nós não fazíamos assim. Não interessa. Estudem AI, porque a bomba está aqui. Vai passar por lá. Porque liderar é crescer em conjunto. Bem-vindos ao Conversas na Copa. Que disrupções ainda não estão no radar das empresas, mas deveriam estar? Ok, é agora que vamos falar da AI. Outra vez. Pronto, vamos lá. Então, ainda não está, e ainda não está. Claro que está, mas não está com a profundidade que vai ter que estar. Okay? Vamos dizer assim, daqui a alguns anos, há muita disputa sobre quantos, as pessoas nas empresas vão estar a liderar e a fazer parte de equipas híbridas. E o híbrido aqui não é o remote e o trabalho em presença, é trabalhadores humanos e trabalhadores agênticos, não é? Portanto, um líder vai ter que conseguir liderar uma força de trabalho que mistura algoritmos altamente preparados para desempenhar determinadas tarefas com pessoas. E isso é uma disrupção muito grande. Se tivermos a pensar em contextos mais físicos, ainda tens uma outra dimensão sobre isto, que é quando os algoritmos estiverem a controlar realidades físicas, ou seja, robóticas, e isso também será ainda uma transformação maior. E, portanto, o que é que não está agora o suficiente ainda no radar das empresas? Esta é uma jornada de descoberta que as empresas vão ter que fazer no seu contexto, no seu negócio, no seu tempo. Quanto mais cedo começarem, na minha perspectiva, melhor. E, portanto, toda a gente fala deste assunto, é verdade, mas há muitas empresas que não estão ainda a fazer este processo de exploração de como é que isto pode ser feito no seu contexto de negócio. Nós na Sonai, felizmente, temos muitos exemplos em que assim não é, portanto, em que as empresas estão a fazer, a CR é uma delas, uma descoberta sistemática sobre como é que essa realidade agêntica pode começar a ser explorada hoje, implementada hoje, e o que é que se pode aprender com ela para acelerar essas próximas ondas de transformação que vão ocupar-nos nos próximos anos de forma muito intensa. Para mim é um desafio super interessante, muitíssimo desafiante, tem componentes enormes de transformação de um dia-a-dia de trabalho, de reskilling, mas também um enorme espaço de criatividade. E eu acho que o espaço de criatividade é uma componente muito importante da transformação. Não falámos aqui ainda disso, mas tem a ver com futuros imaginados e de facto a realidade agêntica permite-nos imaginar futuros muito diferentes. Pedro, achas que a IA vai substituir os humanos? Eu olhando para a história e pensando no que são as várias revoluções que nós fomos tendo, agrícola, industrial, a prosperidade da humanidade em geral tem evoluído com a nossa maior capacidade de extração de recursos naturais, não é? Somos mais eficientes a extrair recursos, portanto a nossa prosperidade aumenta. E nós agora assistimos a um fenómeno que até tem o nome de digital decoupling, em que a inteligência artificial pode efetivamente ser um grande motor desse decoupling e da nossa prosperidade aumentar sem termos e até sermos mais eficientes naquilo que consumimos. Por isso, acredito que a inteligência artificial tem a capacidade de amplificar as nossas capacidades, lá está, como eu dizia, tanto para aquilo que é positivo como para temas como seja o pensamento crítico ou o preconceito. Também há alguns temas que podem ser exacerbados, mas acredito muito num futuro híbrido em que nós nos alavancamos naquilo que é a inteligência, a ciência, para construir um futuro melhor, mais eficiente, em que todos vivamos melhor. Tobias, é melhor avançar sem ter tudo garantido ou correr o risco de demorar a decidir? Olha, toca um bocadinho, nós vínhamos a falar também dos dados e da intuição. Acho que depende um bocadinho de cada um. No meu caso, eu gosto às vezes sou demasiado otimista, gosto de decidir rápido, prefiro nunca correr o risco de demorar demasiado tempo a decidir, porque até acho que ter razão depois do tempo é igual a não ter razão e errar.
Acho que esta forma de ver as coisas e de levar o dia a dia, de decidir rápido com base talvez no otimismo, tem que ter um controlo. E esse controlo é, quando decido rápido, também assumir que quando falho, depois falhar rápido, aprender e corrigir. Cristina, é mais difícil dizer sim a um risco ou não a uma oportunidade? Nas nossas áreas, o risco é algo que nós treinamos para não interessar, não é? Para evitar. Mas na minha área de investimento em capital de risco, está lá sempre presente. Eu acho que se me fizesse essa pergunta aqui há uns tempos atrás, eu ia dizer, é mais difícil dizer que sim a um risco. Hoje em dia, estou a tentar treinar o meu mindset e alterá-lo no âmbito da atividade que praticamos e dou por mim já em alguns comitês de investimento onde participo a ter mais medo de dizer que não à oportunidade que estamos a analisar do que o contrário. É interessante, isto acho que é uma ginástica mental que tens que fazer e que todos temos que fazer. Não estou a dizer abdicarmos de pensar nos riscos e de tentarmos acautelá-los, mas efetivamente tentar ter uma postura diferente e olhar muito mais para a oportunidade e tentar endereçá-la. O que é que achas que pesa mais na tomada de decisão? Os dados ou a intuição? Certamente a iService foi criada por intuição e eu diria isto porque não havia dados suficientes no mercado para analisar se no futuro este mercado ia evoluir o suficiente ou não. Não tínhamos magnitude de dados para poder tomar uma decisão e, portanto, foi claramente intuitiva. Mas também tomamos muitas decisões no dia-a-dia que são intuitivas, mas simultaneamente baseadas em dados. Sempre que me ligam, os meus colegas esperam uma resposta da minha parte e esperam que ela seja intuitiva e rápida, não é? Mas também a maior parte das vezes assertiva, caso contrário deixam de me ligar para pedir opinião. E acredito que a maior parte dessas respostas que dou são respostas baseadas em dados, baseadas na experiência do passado. E, portanto, sim, que também são dados. Que são dados. E o nosso cérebro, de forma consciente ou inconsciente, dá-nos uma resposta imediata, mas com base em muita experiência do passado. Mas se a criação da iService foi intuitiva, a gestão do dia-a-dia tem que ser feita com dados. Portanto, a gestão da empresa, o refinamento diário que é necessário fazer é feita com muitos dados. E portanto, não respondendo à questão, eu penso que é preciso uma balança muito equilibrada entre a gestão dos dados e de tudo o que é a nossa intuição, embora no final são quase tudo dados. Não podemos chegar a um ponto em que estamos focados nos números, queremos mais análise e esquecemos tudo o resto. E por isso eu acho que tem que haver um mix muito bom entre ter, obviamente, uma base forte para tomar uma decisão, mas também há decisões que não têm base nos números. Se vais abrir uma loja num determinado sítio e os números se calhar não estão, mas a tua experiência diz outra coisa, acho que aí tens que tomar muito na base da intuição, da experiência e também, obviamente, trabalhar muito com as pessoas ao nosso redor. Nós temos uma equipas super competentes e por isso acho que este mix de trabalho com as pessoas, experiência, intuição e dados, acho que é o fundamental. Dito isto, acho que temos que ter muito cuidado para a decisão ser bastante ágil, porque acho que nós corremos o risco se nos focamos demasiado nos dados, em as decisões protelarem-se no tempo. Isso acho que é o mais perigoso, diria. Que erro é que gostavam de nunca mais voltar a cometer? É pesada esta pergunta. Bolas. Honestamente, acho que conscientemente ou muito conscientemente nenhum. Que alívio, eu também estava a pensar isso. Há muitas coisas que eu faria de forma diferente, sim, mas se calhar foram esses erros e coisas menos bem-sucedidas e até campanhas menos bem-sucedidas, campanhas que deixei na gaveta e nunca viram a luz do dia. Olha, dou exemplo, uma vez fiz uma campanha que durou 24 horas no ar. Fomos completamente cilindrados. Foi bom? Não. Pois, não são horas difíceis, essas são Foram terríveis. horas muito difíceis, foi bom? Não de todo. Ainda assim, pôs-me numa posição, se calhar que à data de hoje, meço-me, se calhar de forma mais consciente e ponderada, prós, contras, vejo interligações ou procuro interligações e interdependências, que se calhar naquela altura não estava tão consciente. Portanto, acho que os erros me ajudaram a ser hoje mais resiliente, mais ponderada, se calhar mais atenta e felizmente acho que não cometi assim também nenhum de lesa pátria. Também sinto muito isto. Há muitos anos atrás, também trabalhava em marca na altura e tínhamos uma agência e eu era ainda bastante júnior e tínhamos que tomar decisões e havia uma pessoa que trabalhava na minha equipa e eu estava aí de férias nesse dia
E então ela diz, então posso dar a má notícia e o projeto cai. Eu disse, podes, porque eu estava a sair e queria-me ir embora de férias, só pensava nas férias. E no dia seguinte liga-me o dono da agência que recebeu a má notícia e quem eu gosto muito hoje em dia, já na altura gostava, e diz-me, António, faça só uma, e que já é uns anos mais velha do que eu, faça-me só uma coisa, da próxima vez, as boas notícias nunca me dê a mim, mas as más, falamos só nós os dois. E aí eu percebi que as más notícias têm que ser bem geridas. E que a pressa é mesmo inimiga da perfeição, e principalmente nos momentos maus, tens que afastar a pressa, tens que afastar o que tu queres fazer e tens que lá estar tu. Acho que qualquer decisão carece de alguma pressão, de alguma contenção. As equipas, quando vão seguras, achar que o adversário é fraco, perdem. O erro faz parte da transformação? Ninguém gosta de errar, não é? Ninguém gosta de errar. A questão é que tipos de erro é que existem? Porque uma coisa é nós falarmos de erros básicos, que obviamente nós queremos evitar em contextos já conhecidos. Outra coisa é nós falarmos dos chamados erros inteligentes. E normalmente o que distingue tem que ver com é ou não um contexto novo. Se eu estou perante um contexto novo, uma realidade completamente nova, eu tenho 2 portas à minha frente, eu estudei imenso, mas efetivamente eu não sei o que é que está por trás de cada uma delas, eu vou ter que dar o passo de abrir uma. É bom que tenha a coragem, em momentos de incerteza, de dar um passo para abrir uma. Se o resultado não é exatamente o que eu estava à espera, é uma aprendizagem. Agora, se eu depois de abrir aquela porta já sei que não é por ali e vou insistir, então aí já não é um erro inteligente. Portanto, sem dúvida que uma transformação, exatamente porque nos leva para um território que é mais desconhecido, é diferente pelo menos daquilo onde nós estávamos, vai ter o erro lá. Tens outro tema ligado a isso, na minha perspectiva, que é quanto é que tu te preparas para tomar a decisão. Portanto, que análises é que fazes, como é que informas essa tua decisão. Isso também previne o erro, no sentido em que te dá mais bases, te dá mais conhecimento de causa para fazeres uma escolha que, mesmo que venha a revelar-se errada, foi pelo menos mais informada. Fazer à pressa sem pensar, porque se assume que o erro é ok, também... São coisas diferentes, Isso. São mesmo coisas diferentes. Não significa deixarmos de ser competentes e responsáveis. Ou seja, essa componente tem que lá estar. Agora, num contexto em que nós temos tudo realmente diferente e é desconhecido, necessariamente nós vamos ter que dar um passo, sob pena de bloquearmos completamente. Portanto, e ele vai fazer parte e, de facto, eu acredito que nós tiramos normalmente mais aprendizagens quando as coisas não nos correm bem, porque queremos fazer essa análise do que quando nos correm bem. Ricardo, como conciliar risco com oportunidade na agenda da inovação? É uma pergunta excelente, porque é uma pergunta muito difícil de responder, porque um perfil de inovação é um perfil de maior risco, que depois tem que discutir com perfis de menor risco. Não é verdade? Eu costumo pôr uma imagem, na minha cabeça eu tenho sempre uma imagem, uma área de inovação que pode ser uma lancha rapidíssima para chegar a um ponto. Isto é uma empresa pequena, uma startup que vai do ponto A ao B o mais rápido possível, mas que não traz atrás o porta-aviões de uma grande organização que realmente muda a vida das pessoas. E para mim, muito mais do que esta lancha, eu tento que esta área de inovação seja quase o rebocador. Vai mais devagar, mas vai claramente para puxar o que é uma realidade muito maior. E num grupo grande, acho mesmo que a inovação, a forma de inovar é diferente, mas é muito mais impactante na vida das pessoas. E a Sonai é uma empresa que joga para ganhar, não é? Portanto, esta cultura de experimentação eu acho que é preciso, e já está, neste momento, o meu trabalho eu sinto muito mais fácil nesse aspecto do que era há uns anos, porque acho que as pessoas já o interiorizaram muito. Experimentar, falhamos, vamos à próxima, o fail fast e try again, está certo, está muito mais interiorizado, mas acho que são as duas coisas, proximidade com as pessoas de culturas diferentes para conseguir levar este conceito e os projetos específicos, e depois uma enorme vontade de experimentar e testar, e iterar, tudo aquilo que nós sabemos. E aprender, obviamente, exatamente. Cristina, quando é que jogar pelo seguro já não é seguro? Quando é que jogar pelo seguro já não é seguro? Quando te sentes seguro a jogar. Quando te sentes seguro, e é um bocado o que eu comentava contigo, que é, se tu tens uma solidez financeira muito significativa, tens até dinheiro a mais, estás seguro, vais arriscar muito mais. Se
se calhar vais arriscar sem grande estrutura, sem pensar, sem grande seleção. Quando investimos nas nossas empresas, investimos o que é necessário para elas executarem o plano que estão a propor, não mais do que isso, porque senão vão-se perder, vão fazer não sei quantas avenidas de crescimento e não vão estar focadas numa e não vão alavancar aí. Portanto, acho que qualquer decisão carece de alguma pressão, de alguma contenção e, portanto, quando tu vais jogar, te sentes seguro, isso é para qualquer coisa, mesmo no desporto. As equipas, quando vão seguras, achar que o adversário é fraco, perdem. Quais as vantagens de operar no universo da Sonai? Há muitas vantagens e a Zu não existia hoje se não fosse a Sonai MC e o Continente. A Zu nasceu da vontade do Continente querer expandir a categoria de pet care e de vender mais marcas que na altura os fornecedores não permitiam que fossem vendidos no linear de supermercado. E durante os últimos 11 anos nós cultivamos uma forma de trabalhar com muita proximidade, muita adjacência, e conseguimos ir um bocadinho buscar o melhor dos dois mundos, da grande escala num lado, da eficiência que a grande escala traz, com a especialização, no agregado do mundo Sonai. Acho que nos traz uma coisa muito, muito importante na gestão, que é a diversidade. Temos acesso a várias formas de pensar, temos acesso a conversas como esta que estamos a ter agora, em que conseguimos trazer pontos de vista diferentes dos nossos, perceber que um problema não pode ser resolvido só do meu ponto de vista, portanto há várias formas de olhar para o problema e de o resolver, há várias formas de olhar para uma oportunidade e enfrentar. Portanto, esse acesso a um universo com várias geografias, com várias culturas, com pessoas com backgrounds diferentes, traz-nos todo um mundo que enriquece, exatamente, torna-nos cada vez mais ricos, traz-nos novas formas de olhar para as coisas e dá-nos uma vantagem muito grande de ter uma rede não só de apoio, mas também de discussão, de debate, de partilha de informação, de partilha de conhecimento, que é uma vantagem enorme que temos. É verdade, está tudo à distância de uma chamada telefónica que muitas vezes é só tomar a decisão porque a ajuda está lá. Eu da parte da iServices, e é sobre isso que posso falar melhor, a integração da iService no grupo, eu diria que o principal ganho foi ganhar escala sem perder qualquer autonomia, o que foi impressionante. E depois acabamos por ser muito mais rigorosos na análise diária, rigorosos no legal, muito cruzamento de ideias e, portanto, nós beneficiámos muito da Vorten. Pedro, é mais fácil ou mais difícil inovar quando fazemos parte de um grande grupo? É não só incomparavelmente mais fácil, como possível. A Sonai e as suas business units têm, no meu caso da MC, têm a inovação no seu ADN. É uma empresa ou é um grupo que tem um conjunto de características que são absolutamente ímpares, um conjunto de pessoas com um set of skills que é incrível, uma cultura muito forte, uma colaboração crescente, e não podemos destacar a nossa capacidade de inovar e de implementar dessa colaboração, dessa partilha. Por isso eu diria que uma entidade e uma empresa como um grupo como a Sonai é o contexto perfeito para que se faça inovação, e parece-me que, olhando para o track record dos últimos da nossa história, vemos que tem feito isso com sucesso e que tem vindo a acelerar ainda mais afincadamente. Bruno, no mercado tecnológico muda rapidamente, como garantir que o modelo de negócio não se torna obsoleto? Boa questão. Sobretudo estando atento ao mercado, estando atento às tendências do mercado, estando atento aos nossos clientes, àquilo que os nossos clientes solicitam, e a qualquer alteração que exista, aquilo que falávamos há pouco de sofrermos o dia-a-dia com a evolução da empresa e do mercado, acho que nos mantém mais alerta para essas situações e vai evitar cair nessa obsolescência que não é desejável. E, portanto, acho que isto requer, sobretudo, muita atenção àquilo que são as tendências. Eu, pessoalmente, não acredito que a iServices daqui a 10 anos esteja unicamente a reparar os smartphones que reparamos agora, os tablets, os smartwatches, reparamos algumas consolas. Entramos agora recentemente
também com reparações de alguns aspiradores, de algumas marcas de aspiradores, mas acredito que no futuro vamos estar a reparar outra coisa, alguns headsets digitais, alguns óculos inteligentes, alguns humanoides, e portanto é muito por aí que vai o negócio no futuro, certamente. Se estivermos atentos às tendências, acredito que nos vamos manter ativos e bem ativos. Pode ser que haja aí espaço para uma joint venture iServices Zoo a reparar cães humanoides? Eu tenho a certeza que sim, porque eu tenho um cliente que anda à procura de um cão humanoide há cerca de 3 semanas e, portanto, quem sabe no futuro conseguimos ter, junto à tosquia da Zoo, um técnico iService a reparar os cães humanoides de 2030, quem sabe. Vamos lá chegar. Ricardo, como é que a Sierra se está a preparar para servir o cliente de 2030? Com dados, com conhecimento e com muito foco no cliente. Eu acho que a nossa capacidade de focar naquilo que o consumidor quer, através de termos muito mais dados para conseguir perceber isso, do que era verdade no passado, tenderá a aumentar exponencialmente. Hoje já é muito maior em 2025 do que era em 20, e de 2030 para 2025 o crescimento vai ser ainda muito mais acelerado. Portanto, com a capacidade que nós, enquanto empresa, teremos certamente, enquanto grupo, de gerir esta quantidade enorme de informação, vamos conseguir focar muito mais naquilo que no final importa. Nós podemos ser os maiores donos de dados se não olharmos para aquilo que o consumidor nos está a dizer, sem dizer que realmente quer. Estou profundamente crente que aquilo que um centro comercial pode oferecer ao seu visitante em 2030, a partir de tudo o que nós saberemos até lá, será algo que hoje, por muito que eu queira, não consigo. Não te acomodes na vergonha de fazer uma pergunta, ou no ele sabe mais do que eu. E depois faz o que está certo, que é um dos nossos valores. Faz o que está certo. Faz Eticamente correto. Intrinsecamente certo. Sentes que é o que está certo. Mas vai ser mais difícil, ou nunca foi feito, ou nós não fazíamos assim. Não interessa. Cristina, o que procuras numa equipa? Acho que, acima de tudo, procuro pessoas que sejam confiáveis. Portanto, acho que a confiança nas pessoas é o essencial para depois se criar realmente uma equipa. O que é confiança para ti? Confiança é tu conheceres a pessoa, é saberes o que é motiva, o que é a desmotiva, quais são os triggers dela, saberes quais são os limites dela e a partir daí saberes que ela vai também assumir as suas responsabilidades e que vão se coordenar entre as pessoas. Acho que isso é confiança, não precisa de ser uma pessoa que é igual a ti. Isso não é ter confiança em ninguém. Precisa que essa pessoa, conhecendo como ela é, tem os seus limites, conhece os teus limites e conhece os limites da equipa. Isso vai coordenar entre ela. Portanto, o que eu procuro são pessoas com bom senso, obviamente, com bons valores, comprometidas, responsáveis, e isso tudo vai me dar confiança nas pessoas. Eu valorizo muito as pessoas com atitude, isto é, com vontade de aprender, vontade de fazer coisas diferentes. Acho que nós no dia-a-dia valorizo muitas pessoas que estão a fazer, obviamente, o trabalho que têm que fazer, mas também têm a capacidade de zoom out, olhar, estou a fazer, porque é que estou a fazer isto, estou a fazer bem, se não estou, que tipo de desafios é que eu posso acrescentar ao que estou a fazer. Isso acho que é isso também faz a distinção de uma pessoa muito boa para uma excelente, tendo por base tudo o que estavas a dizer, que eu acho que é o fundamental, que é uma boa atitude, uma capacidade de colaboração com as outras áreas e com as outras equipas, acho que é absolutamente fundamental. Hoje em dia, em empresas grandes, não consegues fazer nada sozinho ou só com a tua área, toca tudo muitas áreas, e por isso ter essa capacidade de gerir as diferentes pessoas e esse bom senso que tu falavas é o mais importante. A capacidade técnica aprende. Se tivessem de dar um único conselho a alguém dentro da Sonai que queira crescer na vossa área, qual seria? Que nunca te acomodes, naquilo que achas que é o certo, ou não te acomodes na vergonha de fazer uma pergunta, ou no ele sabe mais do que eu. E depois faz o que está certo, que é um dos nossos valores. Faz o que está certo. Eticamente correto. Intrinsecamente certo. Sentes que é o que está certo. Mas vai ser mais difícil, ou nunca foi feito, ou nós não fazíamos assim. Não interessa. Ser curioso, ser ambicioso e desafia, e uma das coisas que eu acredito que a Sonai é um valor imenso é que é o contexto em que qualquer pessoa na organização tem a capacidade de fazer coisas altamente disruptivas que não conseguiria em qualquer outro contexto. Por isso, diria que para ser ambicioso, curioso e desafiar-se, porque isso levaria a si
e à empresa um sítio melhor. Oferecendo uma perspectiva diferente sobre a mesma pergunta, o que eu diria a essas pessoas é: estudem o negócio. Primeiro que tudo. Portanto, estudem gestão, economia e sobretudo o negócio em concreto onde estão. Ponto número 1. Segundo, estudem psicologia. E em terceiro lugar, diria, estudem AI. Porque a bomba está aqui, está a acontecer, vamos passar todos por isso e portanto sejam curiosos, muito curiosos, experimentem, estejam disponíveis para ser early adopters desta vaga tecnológica, o que quer dizer que vão tentar criar hábitos sobre as ferramentas que estão hoje à disposição para descobrir que elas vão ser ultrapassadas por outras e portanto que esse esforço vai ser em parte deitado ao lixo, mas que aquilo que ficou em vocês nessa experiência, isso sim vai poder ser reaproveitado na próxima vaga tecnológica.